chega um pouco mais na composição do ataque, eu acho que a falha está começando a ficar previsível. Quando o torcedor ele olha para essa escalação, que ele vê Gustavo Henrique com o Willian Arão, ele não sabe se ele confia. Quando a gente elogia muito o Diego, acho que ele está começando a compor certos buracos. Ele falha, por exemplo, no primeiro gol, então não foi exatamente uma atuação impecável, tem falhas. A gente valoriza muito o Gerson com a bola, mas talvez para mim o Gerson seja o grande retrato dessa irregularidade. Quando o André diz que falta buscar o equilíbrio, eu estou completamente de acordo. O Gerson, para mim, hoje, é o retrato talvez mais fiel dessa irregularidade do Flamengo. Sem a bola, não consegue marcar. Com a bola, consegue ser genial, achar espaços, buscar, servir o Arão, como foi no lance do gol. Então, acho que o Flamengo está começando a ser um time que os times que o encaram olham e pensam, opa, eu sei onde dá o bote, eu sei onde está o ponto frágil. Eu sei que se eu dificultar, que ele perde e pressiona, a bola já vai chegar mastigada para o Gerson e para o Diego, já vai ser uma dificuldade, vai ser mais dificuldade ainda para a linha defensiva, com o Arão e com o Gustavo Henrique sem essa cobertura devida. Então acho que é necessário muito equilíbrio e está começando a ficar, talvez, não como disse o Vitor, difícil. Acho que está começando a ficar fácil ler esse time do Flamengo. É genial como o Gabriel tenta, é genial o gol do Arrascaeta, é fundamental uma vitória de início na estreia, mas acho que o Flamengo precisa se preocupar. Tem muitos alertas dessa derrota, não foi exatamente uma grande atuação, especialmente no primeiro tempo. Mas fala, Vitor. Eu concordo contigo quando você fala sobre os erros previsíveis e os acertos imagináveis. Tudo muito repetitivo, tanto o que é bem positivo quanto aquilo que é negativo na equipe. Né? E aí não avaliando o resultado. Para mim a questão, quando eu digo que é difícil, é porque eu posso elogiar bastante por um lado, mas eu também posso reclamar por outro. Dessa equipe que fica difícil, né? O resultado. Agora tem algumas coisas que não estão funcionando coletivamente. Se for para esmiuçá-las, a gente tem que falar, por exemplo, que uma formação como essa, ela exige o perde bola e pressiona o tempo inteiro com muita intensidade. O Flamengo não consegue fazer isso. Não funcionou hoje. Não consegue fazer isso. Antes da gente falar do Arão e do Gustavo Henrique, tá estourando na linha de meio ali. E quando tá você estourando na linha de meio. Gerson, outra coisa. Que não tem esse cacuete, é claro que vai estourar lá atrás com o Gustavo Henrique. Uma outra coisa, inseguro, Pedro. E com o Arão que tá começando a ficar inseguro. Tem um espaço que várias vezes aparece entre a linha de meio de campo e a linha dos defensores. Isso não é uma coisa tão difícil assim de ser corrigida, porque basta que os defensores observem os jogadores mais avançados se posicionem do jeito em que acabe o espaço para o time fazer essa transição com velocidade. Que são coisas simples, teoricamente, de serem feitas e que a equipe raramente consegue. Quando eu falo da entrada... antes do Rogério escalar aqui o Diego como volante e o Willian como zagueiro, a gente especulou essa possibilidade em umas 5 edições do Linha de Passe ano passado. Então, o mérito é óbvio que é do técnico, porque não é só colocar, é colocar, posicionar, treinar, fazer com que a coisa ande. Não é só que a gente está aqui falando, ele está ali aplicando na prática. Ou seja, a nossa teoria é uma coisa, a prática, a execução é outra muito mais complexa. Essa não é a questão, mas, por exemplo, num jogo como hoje, se você tem um outro zagueiro, por mais que não seja uma dupla de zaga entrosada, você tem o Willian Arão, por exemplo, como primeiro volante, além de você ter mais chance de fazer a cobertura e de não comprometer tanto assim saída de bola, porque o Vélez nem atrapalhou tanto assim o Flamengo nisso, você tem um reforço na jogada aérea e o Flamengo toma muitos gols de cabeça. Pensando no futuro, não só nesse jogo, porque é uma construção ainda, e as coisas podem ser melhoradas, acho que até serão melhoradas, não sei se o bastante, mas serão melhoradas. Quando você toma gols tolos de cabeça, ou quando você toma gols em contra-ataque, no momento em que você é melhor em campo, você aumenta agressivamente a sua chance de ser eliminado no mata-mata. Num jogo ruim. Num jogo em que, por exemplo, o emocional pesa, como aconteceu contra o Racing ano passado. Né? Contra equipes piores, você torna a sua chance de desclassificação maior. E isso não me parece muito inteligente. Então, eu aprovo... O mata-mata está a vários jogos de distância em relação ao que nós vimos hoje. Eu concordo. Perfeito. Eu concordo com você em tese. Mas perfeito. Só tem uma coisa, André. Eu acho que o Rogério tem que usar essa escalação, essa formação. A minha dúvida é se ele tem que usar apenas essa formação. A minha questão é essa. Tendo um elenco tão farto, porque quando eu vejo um elenco rico, como o do Flamengo, em técnica, em possibilidades, eu quero mais repertório também na parte coletiva. Então o Rogério, para mim,
está fazendo uma coisa complexa, rebuscada, que valoriza o elenco, mas por enquanto monotática, apesar de variações dentro desse sistema. Mas Desculpa, nós estamos aqui conversando depois da estreia na Copa Libertadores. Se você olhar para tudo que aconteceu na temporada até agora, só teve um jogo importante. Tudo bem, o clássico com o Vasco, ele tem uma importância simbólica, não esportiva, porque é um campeonato estadual. Mas esses caras estão juntos há quase 2 anos. Só teve um jogo... Independentemente de qualquer coisa. Não, São não. 2 anos. Eu estou falando do trabalho atual, com essa comissão técnica, que tem um olhar diferente para esse time. Não estou falando de 2019. Eu estou falando o que aconteceu nessa temporada até hoje. Só teve um jogo de importância. Foi a final da foi o jogo da Supercopa com o Palmeiras. Né? Sim. Nós estamos falando após a estreia na Copa Libertadores da América. E você tá pedindo repertório depois que o time venceu o jogo estando 2 vezes atrás, na Argentina, sem treino, com a escalação da qual se pode obter mais repertório, mais ofensividade, mais trabalho ofensivo, mais criatividade, mais um ou outro lance individual que aconteceu hoje, várias vezes. O que eu estou dizendo aqui, se o jogo tivesse terminado 2-2 e o Flamengo tivesse começado a partida com o Arão como jogador de meio de campo, um outro zagueiro, um meio de campo mais marcador, e o Flamengo não tivesse força ou jogo para vencer, o Rogério estaria mais próximo da sua demissão, da interrupção do trabalho, porque a pressão seria muito grande. Ele tinha todos os motivos do mundo para escalar hoje um Flamengo para empatar fora e ser valorizado o ponto. Ele venceu com ele venceu depois de estar atrás 2 vezes. André, deixa eu te interromper só um minutinho. É isso que eu aplaudo. Diante do risco, o Flamengo jogou. A melhor coisa a fazer em todas as partidas? André. É evidente que não. O Rogério claro Ceni... que é preciso ter... É claro que é preciso ter alternativas. Eu estou falando sobre hoje. Hoje. O Rogério Ceni falando, vamos ouvir e ver o técnico do Flamengo depois da vitória na estreia. Vamos lá. Os jogadores vêm construindo nos últimos anos aqui pelo Flamengo e conseguiram hoje um feito que já vinha de muito e muito tempo atrás, que não era quase 40 anos que não vencia. Flavio Amêndola, do canal do Amêndola, pergunta... Gostaria de saber o motivo da saída do Gustavo Henrique para a entrada do Bruno Baeriana. Foi por conta do cartão? Não, porque por cartão, principalmente do cartão, pela entrada do Orellana, quando ele entrou pelo lado do Felipe. O Gustavo é o zagueiro que faz a cobertura do Felipe, já com cartão amarelo em campo. Ele já é um jogador que gosta muito do canhoto, que gosta muito de trazer para dentro para fazer finalização. Naquele momento o Bruno, mais inteiro e sem cartão, poderia dar uma cobertura melhor para o Felipe. Esse foi o principal motivo dessa alteração. Monique Danilo, de TNT Sports Brasil. Arrascaeta começou muito bem a temporada, foi muito importante na conquista da Supercopa e hoje mais uma vez foi decisivo. Acompanhamos nos últimos dias na notícia envolvendo a questão contratual dele. Isso te preocupa de alguma forma para a sequência? Nenhuma. Conheço o caráter do jogador, um menino nota 10, trabalhar, muito fácil de se lidar no dia a dia, talentosíssimo, ídolo no Flamengo, e em nenhum momento isso, ao menos para mim, a minha impressão, estou te falando como treinador agora, em nenhum momento teve demonstrou para mim ele teve uma lesão no tornozelo, isso é verdade, que atrapalhou ele para o jogo, um ou 2 jogos atrás que ele não pôde jogar. Mas se recuperou bem, ficou tratando durante 2 dias, se recuperou bem e mostra seu talento no dia de hoje. Para a gente, dentro do campo, não influenciou em absolutamente nada comentários que seguem fora dele. Eu acho que ele é feliz aqui, é um jogador que é considerado pelo torcedor, pela direção, e é um jogador jovem que pode ficar muito tempo ainda jogando pelo Flamengo. Felipe Smith, DG, boa noite. Foi o 4º jogo seguido que o Flamengo saía atrás no placar, como um gol no início do jogo. Na sua balança, tem algum motivo específico para isso? Como corrigir? Bom, o horário que você toma um gol é difícil corrigir, mas não tomar gol é uma coisa que você tende a melhorar. Até o momento que nós sofremos o gol, só nós tínhamos jogado até aquele momento. Eu não lembro exato, mas deve ter sido entre o minuto 16, 20, por aí.
eu não tenho exatidão do momento do gol. Uma bola roubada, nós tentamos sair no contra-ataque, 2 jogadores passam em velocidade e a gente perde essa bola e no contra-ataque, já não foi nem um contra-ataque, já estava no terço final do campo, a gente sofre o gol. É claro que é possível melhorar, claro que a gente precisa diminuir o número de gols sofridos. Não é satisfatório para a gente ter uma média alta de gols. Nós tínhamos sanado isso no começo, jogamos as 2 primeiras partidas, tomamos só um gol. Ano passado diminuímos muito a média de gol, que vinha sendo alta até a metade do Brasileirão, caiu muito na segunda parte. Esse ano, agora, nos últimos jogos, realmente o número de gols sofridos é muito alto. Vamos tentar trabalhar, melhorar, para que a gente continue sendo positivo no ataque, mas melhore a situação defensiva. Mauro Santana, do canal do Mauro, quer saber se surpreendeu a situação do Jansson, autor de 2 gols contra Vélez. Se surpreendeu a situação? Do Jansson, autor dos gols do Vélez. Não, para mim ele era um jogador bem provável. Eu até achei que ele vinha com Orellana e vinha com o Jansson aberto pela esquerda, com o Almada centralizado, né? Mas ele fez uma mudança colocando o Ortega na segunda linha. Isso sim foi uma surpresa. Eu acho que uma tentativa até de um bloqueio do Isla, que sabe que a gente joga muito pelo lado direito, né? Fez uma dobra de marcação. O Ortega é um jogador muita energia, né? Muito físico, né? Mas ele também joga por dentro. O Jansson faz essa posição de 10. O Almada veio tentar jogar por dentro, dificultou um pouquinho pra gente, mas eu acho que nós tivemos bom controle do jogo. O Flamengo teve as grandes chances, teve a posse, teve a bola, sofreu um gol em momentos difíceis, que a gente teve calma, personalidade, pela experiência que esse time tem, para ter paciência e reverter a situação. Eu relembro, eu como atleta, acho que ganhei uma vez em Libertadores na Argentina, e a hora que eu joguei, fui o atleta brasileiro que mais jogou essa competição. E agora o Flamengo, depois de 40 anos, vence novamente na Argentina. Talvez a gente tenha que procurar pontos positivos, em vez de chegar com lupa, às vezes, pontos negativos. Vamos tentar enaltecer coisas boas que acontecem nesse clube. A última pergunta. Luciana Sogay, de Radio Fer. Diego jogou os 90 minutos e foi muito bem com a bola e também como capitão. Como você analisa a situação do camisa 10? Um exemplo de atleta, um exemplo de pessoa, uma liderança natural, uma voz ativa muito grande no grupo. Se encontrou nessa posição, para mim seria improvável um jogador aos 36 anos como ele ter tanta energia jogando de frente para o jogo nessa posição, não só com a bola, acho que bem destacado. Sem a bola também foi muito importante, combativo durante todo o tempo. Para mim, na minha opinião, no dia de hoje, acho que vários, a Arrascaeta fez um gol importantíssimo, o Gabriel sofreu o pênalti, fez o gol, Arão, jogando de zagueiro também, teve a oportunidade de chegar na área e fazer seu gol. Mas o Diego, no decorrer do jogo, foi muito equilibrado os 90 minutos, merecedor de estar em campo durante todo o tempo que ficou. Um jogador que é exemplo para os demais aqui dentro. Obrigado. De nada. Tá aí o Rogério Ceni falando ao vivo aqui no Linha de Passe depois da vitória na